dobrou. Já aqui, ele fez um outro pavimento, porém diferente, em balanço, é maior que o primeiro, num dos lados. Aumentou a taxa de ocupação? Aumentou, porque ele cobre mais a área do terreno, certo? Bom, aqui o que está proposto no plano, certo? Para as diferentes zonas, 85% até segundo pavimento, 60% nos demais, ou 70% nessas áreas. Na ZAR, a taxa de ocupação máxima é 40%, o que significa o seguinte: se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso, projetando o prédio, ocupar no máximo 400, certo? Aqui exemplos, né? O que seria um 40%, 50%, 60%, 75%, 85% de ocupação. E aqui uma comparação com a situação atual. A taxa de ocupação máxima cai de 90% para 85% nas zonas adensadas ou de adensamento básico e para 40% na zona de adensamento restrito. Aqui um outro exemplo que compara as duas coisas, né? Taxa de ocupação e coeficiente. Vejam que aqui a taxa de ocupação é 50%, mas o coeficiente é 2, porque ele construiu 200% do terreno, 4 pavimentos. Aqui a taxa de ocupação é 25%, ocupou um quarto do terreno, mas como fez 8 pavimentos, também atinge um coeficiente 2, ou seja, 200%, certo? Então não são a mesma coisa. Taxa de permeabilidade é um outro parâmetro que define ocupação e uso do solo. Basicamente é a área por onde a água de chuva pode permear, pode infiltrar no terreno. E essa área, dividida pela área do terreno, define a taxa de permeabilidade, que tem um valor mínimo a ser cumprido, certo? Essa infiltração pode ser dada através de terra, grama, brita, areia ou pisos permeáveis, certo? É assim como está na proposta, como esse bloco daqui, por exemplo. Bom, aqui as propostas, né? 10%, tirando, com exceção de uma das áreas do centro, a ZAP 1, em que é isenta, não há nenhuma exigência quanto à taxa de permeabilidade. E 30% na ZAR. Comparando com o plano atual, continue. Hoje temos 5% de exigência, praticamente na cidade toda, né? Muda para 10% nas áreas centrais e para 30% na zona de expansão. Se há um aumento de exigência de área de permeabilidade, ou de taxa de permeabilidade. Finalmente, recuos. O recuo é o afastamento, a distância do prédio aos limites do terreno, certo? Então tem o recuo frontal, os laterais e o do fundo. Pode continuar. Bom, isso aqui já é um pouquinho mais complexo, mas o plano prevê, na verdade, quem prevê isso aqui é o Código de Parcelamento, certo? Essa tabela é do Código, mas tem que ser trazida para essa discussão, obviamente, e foi colocada no material. Aplica-se aqui o chamado recuo progressivo. Basicamente, se o prédio sobe mais, tem que se afastar mais. Tem que ter um recuo maior. E aqui explica qual a fórmula a ser aplicada, a partir do quarto andar. Tá? Para os andares inferiores, o recuo é o mínimo de 3 metros para vias locais ou 5 para vias de trânsito rápido. Pode continuar. Então, não vou me deter explicando, mas nessa tabelinha está autoexplicado o cálculo, né, que deve ser feito. Bom, aqui tem um exemplo também. Basicamente, vou para os resultados, repare. É uma situação hipotética, aqui ele calcula... Pode continuar, acho que está na próxima... Não, volte. Bom, o fato é o seguinte. Nesse caso, teríamos 5 metros até o terceiro pavimento de recuo frontal e 6,4 do quarto em diante. Por quê? Como calculou esse 1,4? Aplicando essa fórmula aqui, 0,1 vezes o número de pavimentos. Quanto mais alto, mais você tem que se afastar a partir do quarto andar. Basicamente é isso. Bom, e tem outros conceitos que eu, por homenagem ao tempo, não vou entrar em detalhe, mas basicamente são instrumentos urbanísticos previstos no plano, e que já estão previstos no plano 2000 também, no atual, que visam fazer com que o território cumpra a sua função social de moradia, certo? Basicamente, combatem a especulação imobiliária, permitem a utilização, ou viabilizam a realização de obras, tá? Por exemplo, através de desapropriação ou utilização compulsória, certo? E existe o direito de construir, que basicamente
é uma compensação que se dá a alguém que, por alguma restrição da legislação, não pode usufruir até o coeficiente básico do seu território. Ele não pode construir por alguma limitação, paisagem notável, a questão ambiental, patrimônio. Então, ela tem direito a construir, mas em outro lugar, onde seja possível. Ele adquire e leva esse direito de construir para um outro terreno. Basicamente é isso. Bom, e a outorga onerosa, como eu já expliquei, que é um pagamento que o empreendedor tem que fazer para poder ultrapassar o coeficiente básico sem ultrapassar o máximo. Certo? Então, basicamente, essa é uma visão geral dos conceitos, parâmetros e instrumentos que o plano prevê para o parcelamento, uso e ocupação do solo. Eu não mencionei aqui, mas como só rapidamente, no parcelamento, os temas mais críticos são esses que eu coloquei num parágrafo. O tamanho da gleba, o tamanho do lote mínimo, certo? E qual a área que deve ser doada para o município, no caso, né? Para equipamentos públicos, arruamento e áreas verdes. Era isso, basicamente, uma introdução sobre o assunto. Aqui vocês têm as tabelas dos anexos e no Diário Oficial está o conteúdo do plano. Tá? Sendo que 2 das tabelas são do Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que, se não estiver ainda, eu vou solicitar para que fique disponível também no site da Câmara Municipal para consultas. E que será discutido numa etapa posterior também. Obrigado. Esses conceitos estão todos na cartilha que foi distribuída. Muito bem, obrigado. Vamos continuar. Quero registrar a presença da vereadora Rosângela, vereador Ivaldo José, peço para fazer parte aqui da mesa, se assim o senhor entender. Quero registrar a presença de Chico Freire, do companheiro Max, jornalista, também está aqui. Continuar a discussão, agora vamos abrir o espaço para a representante do CREA. Vera já está com a gente há algum tempo nessa discussão, lá na UAB, e hoje aqui, sempre está aqui nas audiências. Não veio a semana passada, porque ela está com problema aí de saúde, mas hoje ela veio, e aí nós vamos ouvir Vera. Vera, se quiser falar daqui, fala, se quiser, pode, fica à vontade. 15 minutos. Estamos aqui também com a presença do engenheiro Bosco Franco. Um abraço, Bosco. Está trazendo aqui, pessoal, as anotações para mim falando. Carlos Alberto, do Cidiscom. Um abraço. Aqui já. Eu quero informar também que, além da representação do CREA, na verdade, eu estou representando o grupo Participe Aju, que é um grupo que foi formado pelo CREA, a UIAB, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Agronomia, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a OAB, né, que é a casa que nos recebe aqui, e também o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Contabilidade, que são as instituições, e algumas outras, perdoe a quem eu não estou referenciando o nome, mas, enfim, que formaram esse grupo Participe Aju, que pretende discutir e apresentar algumas propostas. Bom, a gente sempre diz que o plano diretor é uma oportunidade única e rara para a gente discutir e realmente remodelar aí o caminho da cidade de Aracaju. O objetivo, obviamente, todo mundo que está aqui não quer apenas discutir um plano que, de alguma forma, vai se transformar num documento que vai entrar numa gaveta algum dia. A gente quer, na verdade, com tudo isso, criar uma cidade mais justa, mais solidária, né? E o que aconteceu, então, em relação ao plano diretor que está em vigor? Em outubro de 2000, como já foi falado, foi aprovado o plano, como o Juan colocou aqui, com índice 3. Nesse plano, logo depois, houve a Conferência das Cidades em 2003, e, dentre de várias outras coisas que ficaram colocadas e aprovadas nessa conferência para serem incorporados no plano diretor na legislação urbana de Aracaju, se falava, por exemplo, na criação dos grupos GPI, que era o Grupo Provisório de Infraestrutura, e GEA, que era o Grupo dos Estudos Ambientais, e o estabelecimento do coeficiente 1 de aproveitamento básico a nível municipal. Foram as propostas aprovadas nessa conferência. E por que do destaque dessas em particular? Essas propostas
Gente, eu vou pedir desculpas a vocês, porque, na verdade, eu estou ainda um pouco adoentada, talvez a voz falhe em alguns momentos, mas com paciência a gente vai lá. Então, o GPI e o GEA, na verdade, são os grupos que deveriam estudar exatamente o que o Juan colocou aqui, os cenários de ocupação urbana. E aí vai uma primeira colocação, que a gente tem uma visão diferente, o grupo Participe Aju tem uma visão um pouco diferente da questão do cenário de ocupação urbana. Todas as informações que o Juan colocou são extremamente importantes, são reflexo do plano, mas, na verdade, a gente entende que o cenário é quando você pega tudo isso que está colocado, todas as propostas que o plano traz, e constrói um modelo. Muito bem. Com esses índices que estão colocados, com esses afastamentos, com esses números todos que estão colocados de proposta, o que resulta na cidade? Quantos milhões de metros quadrados vão poder ser construídos? Onde é que vai verticalizar mais? Como é que isso se relaciona com a infraestrutura? Então, para a gente, do Grupo Participe Aju, tem uma lacuna grande nessas informações, que é justamente o que resulta de concreto, de modelo, de cenário, né, de ocupação urbana para Aracaju, a partir disso que está aí colocado. Então, em 2005, tem um novo Congresso das Cidades, que reforça também a questão do índice 1, a elaboração e revisão dos códigos. Em 2008, vai para o Condurb, fica paralisado. Em 2009, começa a discussão do plano. E, na verdade, nessa discussão, em 2009, não foram apresentados os anexos dos projetos de lei, ou seja, tinha-se um texto de lei, mas não tinham os mapas, como aqueles que vocês estão vendo lá atrás, que diziam onde é que cada coisa que estava proposta no plano, né, iria ser colocado. Os anexos que haviam, na verdade, eu estou vendo o Juan fazer esse comentário, eram anexos anteriores, e não anexos com as mudanças que se propunha, né, que se discutia. Então, a gente entende que é um momento crítico, né, esse momento de revisão, né, do plano, e entende que devem ser aplicadas metodologias, deveriam ser aplicadas metodologias para esse cenário de ocupação urbana, para atingir a criação do modelo que a gente desejava. Como, por exemplo, o estudo dessa questão da demografia, que eu vou dar um pequeno exemplo do que acontece em relação à zona de expansão de Aracaju, que vocês estão vendo aí as taxas de crescimento anual de Aracaju em 2000 de 1,86, né, ao ano, né, e a população total de Aracaju, que era de 461 mil habitantes. Aí, no próximo, vocês vão estar vendo a população por bairros, e vocês prestem atenção nessa sem especificação, que corresponde lá à zona de expansão de Aracaju, que tinha uma população, na época, de 32 mil habitantes. Então, a gente vendo a população da zona de expansão de Aracaju em 96 e a população da zona de expansão em 2000, a gente percebe que teve um aumento em 4 anos de 62%, o que dá uma taxa anual de crescimento da zona de expansão nesse período de 15,5%. Tá? Contra uma taxa anual de Aracaju de 1,86%. Então, esse tipo de estudo que mostra o que resulta da ocupação, segundo as propostas previstas no plano diretor, é que a gente entende que deveriam estar incorporados ao plano para que se pudesse realmente tomar decisões conscientes sobre o que fazer em relação à ocupação urbana de Aracaju. Aqui, por exemplo, não dá para ler, é claro, mas quem tiver interesse em ver essas tabelas, são uma série de estudos que foram feitos em 2005, né, em que foi levantado, por exemplo, todos os condomínios horizontais de Aracaju, todos os condomínios verticais de Aracaju, qual o índice de ocupação que esses condomínios realmente praticam. Então, com essas informações atualizadas para hoje, se poderia realmente, então, fazer um cenário de ocupação urbana. No nosso entendimento, esse tipo de estudo é que se configura num cenário de ocupação urbana. Novamente, aí já com relação aos empreendimentos de impacto que aconteceram no município, que devem passar por um processo de licenciamento diferenciado. E como o próprio Juan colocou, e esse material foi cedido, inclusive, pela própria Secretaria, né, de Planejamento, na época, a questão
de como hoje se configura as áreas previstas para ocupação no município, né? As áreas recomendadas e as áreas não recomendadas, já tirando os mangues, praias, dunas, encostas, enfim, todas as áreas com restrição para ocupação em Aracaju. E aí fica um detalhamento de quais são essas áreas consideradas sensíveis, né? O Morro do Urubu, o Morro do Avião, os mangues no entorno, os cordões litorâneos e as dunas. E, novamente, dentro da conclusão, esse documento, o mapa geoambiental, é um documento da própria Prefeitura de Aracaju, como o próprio Juan já referenciou, né? E, nesse documento, eles fazem algumas recomendações de não ocupar áreas de dunas e praias, de lotear conforme a direção dos cordões litorâneos, de verificar sistema de drenagem e de investir em projetos de saneamento e drenagem. O plano, então, ele, na verdade, como está colocado hoje, como ele não tem ações específicas do aspecto de engenharia urbana que garantam, por exemplo, essas recomendações que estão colocadas no próprio mapa geoambiental do município, o plano não contempla esses elementos do que se considera como engenharia urbana, e aí a gente considera que prejudica a análise dos cenários de ocupação urbana, que é o tema dessa nossa discussão hoje. Né? Bom, eu vou agilizar, porque, como vocês podem ver, qualquer hora a minha voz realmente vai acabar. Aqui, inclusive, é um estudo também feito pela Secretaria. Todas essas informações, na verdade, são informações internas da própria Prefeitura, que foram cedidas à época, né? De como você pode, por exemplo, fazer os estudos do uso do solo 3D e mostrar como é efetivo o cenário de ocupação urbana, para que as pessoas visualizem e entendam e aceitem ou não, e entendam se é aceitável ou não chegar a esse tipo de ocupação de uma forma generalizada na cidade. Aqui, o uso do solo da área da 13 de julho, com as localizações de verticalizações. Aquilo que Juan explicou do coeficiente de aproveitamento, onde estão as áreas mais vermelhas, são as áreas da cidade, onde se tem uma maior utilização, maior adensamento, maior construção. E aqui fica muito claro, né, nesses picos de coeficiente de aproveitamento, né, aqui nessa região da 13. Aí já o uso do solo do centro, que vocês podem ver que ele é mais horizontalizado e mais distribuído. E aqui já é um outro elemento de estudo que, utilizando curvas de nível, ou seja, o desenho das altitudes do solo dentro do município, pode passar. A gente consegue montar essa imagem tridimensional e, em cima dela, então, realmente estudar e observar a compatibilidade desses cenários de ocupação urbana. Pode ir. Aqui, tudo que a gente fala, né, por que a gente fala tanto da importância desse cenário de ocupação urbana? Porque, na verdade, se você tiver baixa densidade, ou seja, construir mais só casas, não tantos metros quadrados em volume edificado como pode ser construído em outros lugares, você vai ter um gasto de água, de luz, de esgoto, de pavimentação. Se você construir com maior densidade, você vai ter um custo reduzido dessa infraestrutura pelo uso intensivo, mas vai ter um custo urbano alto, muitas vezes pelo deslocamento dos veículos, pelo uso de escolas, postos de saúde. Então, a importância é você realmente conseguir chegar a um equilíbrio, né, no uso da infraestrutura, de tal forma que ela não fique cara demais por ser um grande vazio, nem digamos, o dano urbano de você permitir construir tanto que torne a cidade, como infelizmente hoje a gente já vê em Aracaju, tantos pontos em nós de circulação. Então, o solo criado, todo mundo se pergunta, afinal, o que é o solo criado, né? É que quando você verticaliza mais, é como se, na verdade, você estivesse construindo novos terrenos. Então, muitas vezes, no lote médio de Aracaju, onde você tem 4 lotes e colocaria 4 casas, você também pode colocar um prédio com 48 apartamentos, ou seja, 12 vezes mais água,
12 vezes mais esgoto, 12 vezes mais ruas, 12 vezes mais tudo. E é por isso que é tão importante a gente ter uma noção muito clara desse cenário para decidir esse índice de ocupação que se deseja para a cidade. Né? Para que a gente realmente entenda que tem que haver uma separação. Quem é dono do terreno tem que ter o direito de construir, sim, com certeza. Mas existe uma diferença entre o direito da propriedade do terreno e o direito